Meus queridos amigos, bom dia. Tem tanta gente aqui, o bom dia foi tão fraco que acho que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar os encarnados também. Meus amigos, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos, encarnados. E aqueles que já se encontram no mundo maior. Hoje é um dia de muita alegria e também de muita saudade. Alegria por estarmos mais uma vez aqui com vocês em Sergipe, agora em Itabaiana, essa cidade que estamos pela primeira vez, não é? Depois de um contato com o nosso querido Flávio, reencontrando tantos amigos, fazendo novos outros, que essa doutrina nos proporciona, dizer da nossa alegria então de poder ter conhecido, não é? Reencontrado a Norma, ter reencontrado o Flávio, ter conhecido o nosso querido Manuel, o nosso querido Hélio, não é? O Ailton e tantos trabalhadores, não é? Que estão engajados nessa série de palestras que nós viemos fazer aqui no interior de Sergipe. E eu que sou nordestino também, cuja família é do interior do Ceará, a gente se sente em casa, se sente tão feliz. Eu me sinto mais bem acolhido, né? Mais confortável quando falo, né, para os nossos irmãos nordestinos do que quando a gente vai para uma grande cidade, não é, que já recebe muitos palestrantes. Aqui a gente tem aquela comida que a gente está acostumado, não é? Não é? Toda aquela tradição nordestina, não é? Então a gente se sente ainda mais em casa do que propriamente quando a gente viaja para outros lugares. Este é o motivo da alegria, quando a gente vem estar mais uma vez nesse estado tão bonito e de pessoas tão dedicadas, tão maravilhosas que a gente encontra. A tristeza, não é? É por conta da gente já estar retornando para Brasília, porque vamos deixar, não é, o coração aqui com vocês e ficar com muita saudade desses momentos tão maravilhosos que nós podemos compartilhar. Outro motivo muito também importante para vocês, eu não tive a alegria de conviver, mas soube desse grande homem que tem sido e continua sendo, não é? O seu Marçal, seu Sindoca, carinhosamente, não é, conhecido por vocês, do Deus, Luz e Caridade, nos grandes trabalhadores dessa casa, não é? Feliz por agora ele já poder estar no reino dos céus, no mundo espiritual, junto dos grandes trabalhadores, agora prosseguindo na marcha, já sem, não é, os entraves do corpo físico que nos limita, que nos traz uma série também de dificuldades, e agora podendo trabalhar com mais liberdade, com mais possibilidades e nos deixando também ao mesmo tempo com a tristeza, com a saudade da sua presença querida, do seu coração generoso. Então é um dia, uma manhã em que ficamos muito felizes e ao mesmo tempo saudosos. Na manhã de hoje, nós vamos falar sobre a paz em família. Foi o tema, não é, que a comissão escolheu e eu fiquei muito à vontade para que os espíritos amigos nos inspirassem, porque esse tema, na verdade, ele é um tema de um seminário. Hoje ele tem o nome de A Felicidade em Família, né? Para ficar mais otimista ainda, porque tem gente que acha que família é uma coisa complicada, não é? Mas ele, na verdade, compõe uma série de palestras, não é? Começa com esta, que é A Paz em Família, que a gente fala sobre as dificuldades da convivência, não é? Entre as pessoas que conjugam o ambiente doméstico. Depois a gente fala sobre casamento, divórcio e lesões afetivas. Depois a gente fala sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Depois a gente fala sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Depois, neste mesmo seminário, A Felicidade de Família, a gente tem outra palestra que se chama, não é? Enfrentando uma separação. Depois a gente aborda a questão da educação dos filhos. Depois a gente aborda também a questão da dependência química, do tratamento da dependência, da educação antidrogas. A gente fala sobre perda, entre aspas, de pessoas amadas. Então, vejam que são várias palestras que compõem esse seminário.
Nazareno, e agora? Como é que vai ser? Nós só temos, não é? Um mini seminário, nós vamos poder falar só o período da manhã, daqui a pouco a gente vai estar pegando o avião, não é? Em Aracaju, não vamos poder falar muito tempo, a voz também já está no finalzinho, não é? Nós não vamos poder nos estender muito em termos de voz, e a gente vai então, vai ser muito bom, porque a gente vai fazer como que fosse um compacto, não é? Deixando que a espiritualidade nos guie para as principais questões que vocês, encarnados, e aqueles que se encontram no mundo espiritual estão mais preocupados na questão da relação, não é? Da paz em família, da felicidade em família. E também vai ser ruim porque a gente não vai poder aprofundar todos esses temas. Mas, para nossa alegria, esses temas já estão todos gravados em DVDs, não é? Em CDs de MP3, para você escutar no carro, não é? Escutar no computador, escutar no aparelho de MP3, nesses aparelhos de som de hoje que a gente compra no Paraguai, na China, tudo já tem MP3, né? Dá para escutar também. A gente escuta no iPod, iPad, iPhone, iPin, né? Essas coisas que tem modernas também, a gente escuta, Android. Então, tem uma série de facilidades e todas essas palestras são 12 palestras que compõem esse box, esses seminários de palestras sobre felicidade de família, tá certo? Então a gente vai então hoje fazer um compacto ou abordar um ou outro tema mais específico, dependendo do que os espíritos amigos nos inspirarem a participar. Nós queremos agradecer, né, a presença aqui das ilustres autoridades que estão aqui conosco, agradecer de coração por estarem prestigiando esse evento, prefeitos, deputados, não é? Representantes das autoridades, não é? Nós temos aqui juízes, representantes da Associação Médico Espírita, não é? De Sergipe, enfim, várias autoridades também que nos prestigiam, não é? Com a sua presença e, como foi dito aqui no cerimonial, nos também abrilhantam aqui o evento e agradecemos também a cessão do espaço. Enfim, estamos muito contentes pela presença de todos vocês. Meus amigos, para falar sobre família, nós trouxemos uma poesia psicografada. Um espírito chamado Casimiro Cunha, no livro Cartas do Evangelho, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai trazer, não só nesse livro, mas em vários outros, não é? Poesias. Chico, desde muito jovem, 16 anos, 17 anos, começa a psicografar muitos poetas brasileiros, portugueses, com todo o seu estilo, com toda a sua característica, mas agora já sob a tutela de Emmanuel, para que eles trouxessem poesias, né, com a característica da evangelização, e não somente, não é, da depressão, da tristeza, como às vezes eram características suas aqui na Terra. E muitos deles com alegria, como, não é, Cornélio Pires, sempre muito divertido, e Casimiro Cunha também tem, com a sua simplicidade e com a beleza, a sonoridade de seus versos, vem nos fazer uma carta, um convite. Nessas muitas cartas do Evangelho, que é o livro, ele vai fazer uma carta às famílias, e ele vai dizer assim: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí, porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular,
Peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, e isso é a sombra que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, isso é a sombra em que se prova. Aliás, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão da dor, purificando a família no plano eterno do amor. Então vejam que o Espírito Casimiro Cunha faz-nos uma advertência que a convivência em família, apesar de todo o amor que nutrimos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, teremos, neste ambiente doméstico, lutas, desavenças, atritos, que precisaremos da educação, do amor, de dar o exemplo, das orações, do trabalho, de vários recursos do perdão, da humildade, para que possamos então conviver da melhor maneira. Então, na doutrina espírita, quando estudamos e compreendemos como os nossos orientais, há 1000 anos, já conhecem a reencarnação, nós compreendemos que renascemos no mesmo lar espíritos que se amam muito. Esta é a regra principal. A gente não briga com o irmão, não é porque somos inimigos da vida passada, não. Nós brigamos com os nossos irmãos, é porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Esta é a regra. Se nós fôssemos anjos, espíritos puros, por mais que o nosso irmão implicasse com a gente não brigava. Porque a gente não tinha orgulho, não tinha vaidade, não tinha egoísmo, não tinha ciúme, não tinha inveja, a gente não brigava. Concordam? O problema é que ainda estamos imperfeitos, mas um dia todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Como Jesus pergunta em João, não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Lembrando o Salmo 82 que nos diz, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, mostrando que todos nós um dia seremos espíritos puros. Porque Deus não concede privilégios. Os anjos são nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos maiores. Os que chamamos demônios nada mais são do que os homens que viveram aqui na terra, são as nossas vítimas do passado, e como Deus respeita o livre-arbítrio nosso, respeita também o livre-arbítrio deles. E enquanto eles quiserem nos perturbar, eles vão ter esse direito também, porque temos nós culpa no cartório, como a gente costuma dizer aqui. Agora, é claro que se a gente estiver sempre bem, fazendo o que Jesus nos ensina, vigiando, vigiai os vossos pensamentos, os vossos corações, as vossas ações, as vossas emoções, e orando, a gente não vai cair em tentação, em obsessão espiritual. A gente não vai estar sob a influência desses espíritos, que estão querendo nos prejudicar. Então, daí porque o vigiai e o orai que ele nos ensina. Mas existe a influência deles. Paulo diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então imagine, quando a gente vai reencarnar, reencarnamos então entre espíritos que amamos muito.
Nossa mãezinha, normalmente é um espírito que ama muito a gente, que faz aquele sacrifício de receber-nos como filhos. Vocês já pensaram quem é que vai receber a gente na próxima reencarnação? Vocês estão fazendo por onde? Para alguém fazer essa caridade. Hoje ninguém quer mais ter filho. Quem é que vai aguentar um pestinho como nós? Ter o trabalho, a renúncia, o sacrifício, este amor incondicional tão maravilhoso que é o das mães, não é? Então vejam que as mães normalmente são espíritos, não é, que fazem esse esforço maior, elas, não é? E a gente ali vai reencarnando espíritos que se amam, que têm afinidade, já tem uma história em comum, mas também aqui ou ali poderão reencarnar entre os membros da família pessoas que já tivemos dificuldades no passado, um irmão, um filho, às vezes um esposo. Não é que Deus permite que alguém que a gente prejudicou ou que nos prejudicou venha para nos fazer infelizes, não. É porque Ele sabe, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos, não é, mais difíceis, aqueles ainda não tão felizes, eles são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual, porque a Terra é como se fosse uma escola. Nós estamos aqui para crescermos espiritualmente, para evoluir. E para a gente evoluir mais rápido, às vezes a gente precisa de um personal trainer. Vocês sabem o que é personal trainer? É aquele professor de ginástica, não é? Que a gente paga para eles acordarem a gente bem cedinho. Aí eles acorda Nazareno, 5 horas da manhã. Aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, bota a gente para, não é, fazer hidroginástica e tal, bota a gente para, não é, fazer uma série de atividades, controla a nossa comida. Quando chega na hora do almoço, está lá o prato, só tem folha. E antigamente tinha tomate, mas com o preço do tomate hoje não tem mais tomate. E aí a gente fica ali triste, não é? Mas fica pensando, mas deve ter uma sobremesa. E aí qual é a sobremesa que tem? Gelatina diet. Ou frutas da estação, não é? Aqui eu não sei qual é a região produtora, aqui é laranja, o que é, não é? Abacaxi, eu não sei, depende da cidade, assim. Então, aquela que está na época, aquela que está mais baratinha, então uma frutinha assim, para a gente também se distrair um pouquinho. Mas veja, então, personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. A gente emagrece, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a hipertensão, pressão alta, né? A gente melhora a autoestima, dorme melhor, melhora a depressão. Na maioria dos casos de depressão, a pessoa recebe um grande alívio, às vezes até a cura, somente com atividade física regular, intensa, a pessoa fica curada, porque o nosso corpo produz antidepressivos naturais também, em que pese a gente precisa às vezes tomar um remédio um pouquinho para ter coragem de fazer exercício, né? Então a gente precisa também usar a medicação. Então a gente sabe que esses espíritos, sejam eles encarnados, os filhos, os irmãos, o marido, a sogra ou a nora, não é? Os genros, enfim, eles são personal trainers para que a gente evolua, para que a gente aprenda o quê? A ser anjo. O que é que anjo tem? Anjo tem paciência, anjo tem amor, anjo tem tolerância, tem renúncia. Tem tudo isso que falta na gente hoje. Porque se bastasse ler os livros, bastasse ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Os 3 mais importantes da codificação espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, pronto, virava anjo, pronto, não preciso mais, já virei anjo, já posso ir para os mundos espirituais superiores, né? Celestiais. Basta ler, pessoal? Não basta, tem que praticar. E tem que demonstrar que aprendeu. Então, a gente estava lá no mundo espiritual, estava lá numa colônia, não é? Depois de passar pelo spa espiritual, que a gente falou ontem, né? Passar pela purificação, não é? Chegar lá no mundo espiritual, está lá numa cidade muito boa, porque há muitas moradas na casa de meu pai,
E aí o Espírito, né, Nobis Nazareno, você é bonzinho? Eu disse, sou bonzinho, sou legal. Olha, você não está vendo aqui não? Mas olha, é muito bom, é muito fácil ser bom entre quem é bom. Eu quero ver se você é bom mesmo, é você vindo de novo para a Terra, esquecendo o seu passado e reencarnando entre aqueles que você já teve dificuldade antes. Pessoas às vezes que têm o mesmo defeito que você, pessoas que você, não é, já magoou, pessoas que você, não é, já teve dificuldades no passado, e vamos ver se você é bom de verdade. Você topa? Porque aí a gente vai fazer um teste para ver se você pode ir para outras colônias, outras cidades melhores, porque aqui não está lá grande coisa não. Você sabe disso. Eu quero ir para um lugar melhor, porque há muitas moradas e há moradas melhores que outras. Há mundos, esferas, como Kardec estuda em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente volta para cá, esquece quase tudo, né? Até os 7 anos é muito comum as crianças lembrarem de vidas passadas, terem amiguinhos invisíveis. Se você levar no psicólogo, o psicólogo vai dizer, olha, isso é muito natural, isso é normal, toda criança tem isso, são fantasias. Se ele não for espírita ou espiritualista, ele vai dizer, olha, são fantasias das crianças. Quantas vezes elas ainda não estão, não é, com a reencarnação completada? Daí porque também é a fase em que a educação é mais importante, dizem os espíritos, Allan Kardec, diz o espírito Emmanuel, diz o espírito André Luiz, que até os 7 anos é quando a criança é como se fosse uma argila que está molhada, que é fácil da gente moldar, está facinho de formar o barro, que depois ele endurece e fica mais difícil. Dá para mexer? Dá, mas aí tem que levar para o fogo, aí é mais difícil. Então a educação na infância é fundamental. Aliás, antes da infância, perguntaram a uma grande educadora, acho que foi Maria Montessori, uma jovem senhora de 20 e poucos anos de idade, disse, olha, eu estou grávida, não é? Vou ter um filho, já estou próxima de ter um filho, eu queria saber quando eu deveria começar a educação do meu filho. Ela disse, quantos anos você tem? 21 anos. Eu disse, olha, você deveria ter começado há 21 anos atrás. Mas como assim? Deveria começar a sua educação com você mesmo. É a autoeducação. A gente tem que nos educar para poder educarmos melhor os nossos filhos. Então, a gente precisa também, não é, nos melhorarmos, porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco o Sol de Assis, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E lá no livro Mecanismos da Mediunidade, os instrutores espirituais dizem a André Luiz que a família é o centro de indução, ou seja, de influência, de transformação mais poderoso que existe no universo. É a família, sobretudo até os 7 anos de idade. E a gente, o filho procura a gente está na televisão. Não, meu filho, tem tempo não. Aí ele vai procurar mais tarde, papai, não, meu filho, eu estou vendo aqui agora o futebol. Tem tempo não. Papai, eu queria falar com o senhor. Não, meu filho, agora eu estou trabalhando. Não, aí daqui a pouco ele está com 15 anos, aí já está andando com as chamadas más companhias e já está usando as drogas. E a gente vai dizer, meu filho, eu quero conversar com você. Ele diz, papai, agora eu não tenho tempo não. Então, vejam que Jesus, ele tinha tempo até para o filho dos outros. Quando ele está caminhando e as crianças vêm ao seu encontro, ele vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Ele tinha tempo até para os filhos dos outros. A gente não tem tempo para os nossos filhos, por quê? Porque estamos preocupados em ganhar dinheiro, em fazer hora extra, em trabalhar muito, em perder tempo com as novelas que terminam, uma começa a outra, futebol termina um, começa outro, campeonato e assim por diante. Compra uma TV a cabo,
TV por assinatura e devia ser TV a cabo, né? Porque a pessoa passa o dia, não é? Agora só apertando o botão do controle remoto lá, só mudando de canal, porque está sempre mudando, porque normalmente não tem muita coisa que se aproveite, não. E não tem tempo para os filhos. Aí bota lá o filme, o menino no videogame, que é bom para desenvolver a inteligência, o raciocínio, mas é ruim porque a criança não interage com os outros. A criança não desenvolve as relações interpessoais e não convive mais com a família. Antigamente tinha aquelas mesas grandes, né? A gente almoçando, tomando café lá na fazenda, com o nosso querido Manuel e a Patrícia. A mesa enorme. Hoje vocês já viram como é que é as mesas das casas? É desse tamanho. Só cabe 2 pessoas ou 3. Por quê? Porque a família não come junto. Os pais almoçam fora de casa. Os filhos passam o dia na escola integral, às vezes. Ou, quando é o caso, o filho fica trancado dentro do quarto. Não, aqui é meu espaço. Não comem junto. Antigamente, às vezes nem conversava na hora da refeição, não. Mas estava junto. Tinha presença, tinha tudo, né? Era algo diferente. Era honrar pai e mãe. A gente podia até não amar, podia até ser inimigo de uma vida passada, mas a gente tinha o mandamento de honrar pai e mãe, como Jesus, não é? Como está lá no decálogo de Moisés ainda. Não estou dizendo que a educação do passado era a mais correta, não, mas em muitas coisas era melhor do que a de hoje. E hoje os pais, o que acontece? Como passam um tempo fora, preocupados em ganhar dinheiro, em trabalhar demais, em fazer isso e aquilo, acabam educando menos os filhos. E aí cometem um outro erro, que é super proteger os filhos. Aí a gente dá tudo que eles não precisam. Eles ficam todos entediados com tanto jogo, com tanto videogame, com dinheiro, com motocicleta, com isso, com aquilo, com carros. Às vezes antes da época a gente dá a chave do carro para a criança que não tem nem carta de motorista, vai experimentar bebida alcoólica, não levamos para evangelização, né? Quando na época de Peixotinho, a casa dele era um albergue, o médium das curas e materializações luminosas, a casa dele era para receber os enfermos. Os filhos deles contam no documentário da tvc.com que quando eles estavam dormindo nas suas camas e chegava algum doente de madrugada de outras cidades e ficavam hospedados na casa de Peixotinho. Aí os filhos já sabiam que tinham que levantar da cama, botar um pano no chão, o doente ia para a cama deles e eles iam dormir no chão. E não tinha negócio de reclamação, não. Não tinha esse negócio, né, de meu quarto, meu espaço. Que eles se trancam lá para usar droga e aí o pai nem sabe o que está. Aí chega lá, está o quarto todo cheio de aerosol, de perfumador de ambiente, já perceberam? Ou então agora o filho está usando incenso. Aí você pensa que ele está fazendo meditação, yoga, olha que bom, meu filho está usando incenso. Você sabe para que é que eles usam? Normalmente? Para disfarçar o cheiro da maconha, para disfarçar o cheiro do cigarro, para disfarçar o cheiro do crack e outras drogas mais pesadas. Então, nós não estamos cuidando bem dos nossos filhos. Nós achamos que eles são anjos e eles não são anjos. Nós somos anjos? Nós somos anjos? Eu não senti muita firmeza, não. Nós somos anjos ou não somos anjos? Não. Por que vocês acham que os filhos de vocês são? A Nazarena, porque eles são tão bonitinhos. Está lá no livro dos Espíritos. Eles dizem a Kardec que Deus faz com que as crianças nasçam de uma maneira tão simpática, tão bonita. Olha, toda criança, até por volta dos 7 anos, é linda. Já viram criança feia? Não tem criança feia. Toda criança é bonita, ela é simpática, o olho brilha, tem aquela jovialidade, aquela espontaneidade. A criança tem uma beleza, para que a gente dê amor. A gente fica achando que eles são anjinhos, porque acha que a beleza é sinal de angelitude. Não é.
somos espíritos ainda imperfeitos. E aí precisamos, diz Santo Agostinho, observá-los desde o berço, observar as más tendências, começar como uma plantinha, está crescendo, a gente vai começando a cortar, a podar, para que ela não desenvolva aqueles vícios que a gente percebe, o egoísmo, que é muito comum nas crianças, até é natural, está desenvolvendo a personalidade, então mas a gente precisa começar a cortar. Mas hoje a gente só tem um filho, porque acha que filho dá muito trabalho, e aí depois quando a gente vê lá, aí quiser reencarnar, não, olha, você disse que filho dá muito trabalho, agora também as mães de hoje estão dizendo que tudo dá muito trabalho, não tem vaga para você não, você vai continuar aqui no umbral sofrendo muitos anos ainda, porque estão dizendo que não tem vaga para você não. Que você dizia isso, divulgava isso também. Então vejam que filho dá trabalho, mas eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Se a gente estivesse trabalhando com os filhos também, ou pagando uma secretária, uma babá, Kardec diz, em vez de esmolas, dai salários, dignificar a pessoa com salário. A gente está dando cesta básica, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e às vezes, por que não dá um salário? Antigamente tinha as governantas que ajudavam na educação do lar, colocavam disciplina, limites, os pais precisavam se ausentar, o pai passava, os pais mais ricos nos seus negócios, mas aí a governanta ensinava a disciplina. Ou tinha os tutores, que eram professores particulares. Por que a gente não contrata um professor desses aposentados para educar também uma dessas senhoras, aposentadas ou não, para ajudar? Mas não, eu não quero, está caro, salário mínimo agora está caro, tem direito trabalhista, empregada doméstica, ela agora quer ser igual aos outros empregados. Por que ela não tem direito de ser igual aos outros empregados? Ela não é empregada? É porque a escravidão ainda continua hoje. Precisa Castro Alves reencarnar para escrever o Navio Negreiro, para que a gente dê dignidade às nossas secretárias domésticas. Por que elas não têm direito a ter as suas famílias? Eu estive agora no Rio, ficamos na casa de amigos, e a secretária trabalhando, firme, correndo para um lado e para o outro, alegre. E o filhinho delas nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E é o amor da vida dela. Felizmente o pai é um homem consciente de suas responsabilidades e cuida também da criança, ajuda. E ela tem que então trabalhar várias horas e ainda sai correndo pegar várias horas de ônibus, de trem, de metrô, para poder chegar em casa e cuidar da criança que não tem braços, não tem pernas. O casal levou-os para a festa de aniversário na casa de campo que eles têm, que tem uma piscina, e o bebezinho estava lá, ele deve ter acho que uns 5, 6 anos, e a alegria dele na piscina, com o pai abraçado. Mas ela não tem direito de ter tempo, Tem que trabalhar horas extras e não tem direito de ganhar horas extras. Não tem tempo de cuidar dos seus filhos. Aí depois a gente reclama que tem violência na rua, que tem crianças abandonadas, tem criança pedindo na rua, porque as mães estão onde? Estão presas dentro da nossa casa, escravizadas no trabalho doméstico muitas vezes. Vai se ajeitar. Vão criar um simples, para as pessoas que não têm condição de pagar a todos os impostos. A carga tributária no Brasil é alta em relação aos serviços, ela não é alta. Minha irmã morou na Dinamarca, lá a carga tributária chega a 50%, no Brasil é em torno de 35%. O problema é que aqui também ainda há desvio, porque nós somos omissos, coniventes com o mal. Nós elegemos, o parlamentar por causa de favores políticos, nós vendemos o nosso voto, nós nem participamos, nem
investigamos quem é que a gente está elegendo. A gente é omisso. Não é fazer da tribuna espírita um palanque, não. Mas nós temos que falar de política. Quando a gente vem aqui e convida vocês a defender a vida, está aí o Código Penal brasileiro sendo reformado e o Senado Federal está legalizando a matança das nossas crianças até a 12ª semana de gestação. Ou seja, o aborto vai ser permitido se a gente não fizer nada, não ligar para os senadores, para impedir que não somente as crianças sejam mortas, mas também que as mães não fiquem com depressão, com esquizofrenia, que fiquem com problemas, não é, de câncer de útero, câncer do seio, que tenham muito mais transtornos psiquiátricos, síndrome do pânico, que elas reencarnem muitas vezes com o problema da esterilidade, é uma das possíveis causas, que tenham problemas espirituais de obsessão e tudo mais nesta vida e na próxima. Não estamos pensando só nos filhos, não, estamos pensando nas mães também. Mas a gente não dá nenhum telefonema para o Senado, nenhum e-mail a gente manda e-mail para todo mundo para falar, não é? Coisa que não presta, para fazer fofoca, para fazer isso, aquilo, corrente disso, corrente daquilo. E a gente para mandar um e-mail para defender a vida para um senador, a gente não fala. A gente vai chegar, se o senador, se eu fosse eleger da outra vez, aqui está aqui a campanha, eu quero que o senhor assine um termo aqui, defendendo que o senhor, registrando em cartório que o senhor vai defender a vida. Eu só voto no senhor e minha comunidade também aqui, se o senhor assinar aqui no Brasil sem aborto, está lá, é só baixar pela internet, se o senhor comprometer que vai defender a vida no Brasil contra a legalização do aborto. Está lá, é só pedir. Participar da Marcha Nacional em Defesa da Vida, que acontece em Brasília, estamos na 6ª marcha. Tem gente em Brasília que nunca foi, espírita que nunca foi. Então isso é política. Vamos fazer política? Vamos. Tá, agora, quarta-feira agora, dessa semana próxima. Hoje que dia é? 21? 21. Então dia 23, 24, né? 24 de abril, mês espírita, e vai ser votado na Comissão de Seguridade Social e Família o Estatuto do Nascituro, que é para defender a vida desde a concepção. Se a gente conseguir aprovar o Estatuto do Nascituro, vai ser uma grande vitória para impedir a reforma do Código Penal brasileiro. Então vamos defender e pedir, legar para os nossos deputados. Agora são deputados, não os senadores não. Deputado, olha, está na comissão agora, você faz parte dessa comissão, pois nós queremos que o senhor vote. Fale com as lideranças também. Olha, a nossa comunidade quer que aprove o Estatuto do Nascituro. Nós somos a favor da vida. Ah, Nazareno, mas eu não faço mal a ninguém, eu venho no centro espírita, eu vou na igreja, eu assisto a missa, eu tomo a hóstia, eu não faço mal a ninguém, não tá bom não? Eu não estou fazendo mal a ninguém não. Kardec pergunta na questão 642 do Livro dos Espíritos: bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? O que é que os Espíritos respondem? Não. Deverá fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá não só pelo mal que praticou, mas também pelo mal que surge da sua omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, e dali nasceu o mal, nós seremos corresponsáveis, cúmplices daquele mal. Então vejam que, se legalizarem o aborto no Brasil, nós vamos ser chamados no mundo espiritual de abortistas também. Olha você, como o André Luiz, né? Suicida. E eles, não me suicidei não. Aí quando explicam que ele foi suicida indireto, inconsciente, eu não quero chegar, eu vou fazer pelo menos a minha parte. Então quando a gente fala sobre esse assunto, Nazareno, você está mudando de assunto? É, de certa forma sim. Mas quando a gente vai ver na família a esposa que não consegue engravidar, a esposa que tem uma obsessão espiritual muito grave, que desenvolve uma doença, que um filho desencarna muito cedo, ela não sabe por que aquele filho desencarnou tão cedo. Ela acha que Deus não existe, que Deus é injusto.
E às vezes é um resgate de um aborto que a gente cometeu noutra vida. E aquele desencarne, o que acontece? A pessoa entra em depressão, destrói o casamento, a pessoa não consegue, não conhece a doutrina espírita, ou até quando conhece a doutrina espírita também, ela entra em depressão, esquece do marido, abandona os outros filhos também, e a sua vida e a sua família fica completamente comprometida. A sua encarnação. Então vejam que, como muitos assuntos estão relacionados com a questão também da família. Aqui é o núcleo onde vão surgir muitos problemas ou vão também se resolver muitos conflitos, vão, aparecer muitas soluções se nós tivermos a paciência, a tolerância, o amor. Aí eu estava certa vez em Fortaleza, e o presidente do centro espírita que nós frequentávamos, o GEP, o Grupo Espírita Paulo Estevão, ele disse certa vez para mim: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse: como é que é, São Monteiro? O espírito só evolui depois que casa. Eu disse: como assim? Não, é porque só depois que casa é que a gente aprende a ter paciência, ter renúncia, ter tolerância, ter perdão, não é? Fez essa brincadeira. Aí eu disse: Seu Monteiro, então eu quero me casar também, porque eu quero evoluir. Eu não quero mais ficar aqui nesse mundo de provas e expiações muito tempo não é? Eu quero fazer como Jesus diz: apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, ao Dr. Manuel, não é? Para que ele não te coloque na prisão, te entregue ao ministro da Justiça, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Então, casar é muito bom, pessoal. Mas o que acontece? O pessoal casa e daqui a algum tempo separa. Acha que só casar, que é importante. Não. Casar é bom, mas permanecer casado também é uma escola, porque o outro funciona como espelho, diz Jung, refletindo as nossas imperfeições que a gente não quer enxergar e vai nos ajudar a fazer o autoconhecimento. A gente vai evoluir muito com o parceiro. Se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Nazareno, então não pode separar? Não, pode separar. O Espiritismo não é contra o divórcio. Às vezes é necessário separar de direito aquilo que já está separado de fato. A pessoa às vezes está assumindo mais compromisso diante da lei de Deus, está prejudicando a educação dos filhos, estão se agredindo. Em vez de conseguir resolver os seus problemas, estão agravando os problemas. Aí é preferível, em vez de tornar... Porque o importante é estabelecer o amor, não é ficar junto debaixo do mesmo teto, não é isso que é importante. É importante é ficar bem. Então às vezes a gente tem, hoje, que é mais comum, as crianças já estão até acostumadas, a gente pode separar e ficar muito bem com o nosso ex-marido, com a nossa ex-esposa. O importante, e são hoje muitos grandes amigos, às vezes estão juntos debaixo do mesmo teto e são grandes inimigos. Então, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, não poder separar de jeito nenhum, é uma lei humana ou é uma lei divina? E os espíritos, que a gente sempre analisa a resposta dos espíritos com cuidado, com cautela, porque os espíritos são as almas dos homens que já viveram, mas Kardec foi muito criterioso e a gente confia também na inteligência, porque ele não era um secretário dos espíritos, ele era também um membro da falange do espírito verdade, um espírito superior, mas não ainda um espírito puro, Kardec não era espírito puro, é um espírito superior. Ele podia falhar, tanto que ele perguntou, se ele falhasse o que aconteceria, outro iria substituí-lo. Aí os espíritos dizem que é uma lei humana, aliás, muito contrária à lei divina, ou seja, a lei divina é a lei da natureza, é a lei natural. Então,
no Espiritismo, nós não vamos defender um casamento de aparência tão somente, não. Porque uma das coisas que Jesus mais combateu, qual foi? Estou falando com os acordados. Qual foi um dos defeitos que ele mais chamou a atenção dos doutores da lei, dos fariseus? A hipocrisia. Então vejam que a gente vai defender a hipocrisia? O fingimento? Não, né? Vamos ensinar a pessoa a amar, a suportar, a ela evoluir, mas não defender a hipocrisia, não. Ou ela ser agredida, né? Não. Mas vejam que quando um não quer, dois não brigam, não é? O problema é que o marido não presta, mas a mulher também não vale nada. Às vezes é esse o problema. E aí, se fosse já um mais evoluído, não é? Ou pelo menos pensasse de uma maneira mais inteligente, o que é que a gente podia pensar? A gente podia, em vez de se fazer de vítima, porque a gente adora se fazer de vítima, né? A gente adora dizer assim, ai meu Deus, eu estou aqui aguentando esse marido horroroso, esse homem alcoólatra, né? Vamos até aproveitar que lembramos aqui do alcoolismo. Vocês me lembram de voltar para essa passagem, tá? Para eu não esquecer. E vamos, que eu estou um pouquinho cansado, vamos mostrar aquele slide do o que mais sofremos, a mensagem do Espírito Albino Teixeira, do livro Passos da Vida, editora do Instituto de Difusão Espírita, IDE, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu não sei se vai dar para ver, porque tem muita luz aqui, né? Tem tanto espírito de luz aqui, tanta gente maravilhosa. E chama O que mais sofremos. É um PDF que está aí, letra em fundo azul. Ele vai dizer o que é que faz a gente sofrer, na verdade. Ele vai mostrar que não são as coisas, não. O que faz sofrer é o que tem ainda dentro de nós. Veja que coisa curiosa, que vai provocar essa dificuldade de família. Pedir para o cinegrafista se conseguir enquadrar lá, tá? O que mais sofremos, né? O que faz mais a gente sofrer. Então vamos lá. O que mais sofremos no mundo, diz Albino Teixeira, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então é o desânimo que faz a gente sofrer, não é a dificuldade. A dificuldade é um desafio evolutivo, não é? Não é a aprovação, não é? Não são as provas, é o desespero diante do sofrimento. Então, vejam esse cuidado que a gente tem que ter. O que mais sofremos não é a doença, não é a doença, não. A gente pode enfrentar a doença com galhardia, com esperança, mas é o medo, o pavor de receber a doença. O que mais sofremos não é o parente infeliz, não é o marido alcoólatra, não é o filho toxicômano, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Ou seja, é a nossa vaidade, o nosso orgulho ferido de saber que tem, por exemplo, a vizinha está dizendo, olha, a fulana, ela é casada com um alcoólatra. A família dizendo, mas menina, teu marido, teu filho fumando crack. A gente nem conta para a família, não é? Porque não quer passar vergonha, como se fosse vergonha, algo que é uma doença, como qualquer outra. Se o nosso marido está doente do coração, se está com problema de triglicerídeos, tudo, a gente tem que dizer para todo mundo, não tem? Para que quando chegar na festa da família, ninguém ofereça comida, doce, gordura para ele, não é? Então, do mesmo modo, se alguém está se recuperando do alcoolismo, que é a doença, é a droga que mais mata, é o álcool, é a pior das drogas, é o álcool, ela mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, mais do que o crack, mais do que o álcool, do que todas as outras, cocaína, heroína, tudo, é o álcool. Ela é a porta de entrada e a porta de retorno para as drogas, nós vamos ver aqui. Mas é a vaidade, o nosso orgulho ferido, então a gente não aceita. Então dizer para ele, não ofereça álcool para ele não, porque ele está
se desintoxicando. Aí, mas a gente não conta para ninguém e a gente favorece então a que as pessoas ficam oferecendo, e vai chegar uma hora que ele não vai resistir ao docinho. Isso é chuva? Que maravilha, a chuva no sertão. Nossas preces foram ouvidas. Obrigado, Senhor, não é? Então, olha aí que notícia tão maravilhosa para todos nós. Então vejam que o que mais sofremos não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, não é o fracasso. É a teimosia de não reconhecer os próprios erros. É o nosso orgulho. O que mais sofremos não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, ou seja, a gente ama, mas quer retribuição. Então o problema não é a ingratidão, não, é o nosso egoísmo que não sabe amar ainda, incondicionalmente. O que mais sofremos não é a nossa própria pequenez. Você dá um Ctrl L, que aí ele dá a página cheia e fica mais fácil você avançar. Ctrl L, isso, e agora a gente está na própria pequenez, isso. Não é a própria pequenez, não é a gente ser pequenininho diante dos outros, não é o outro que nos ofusca porque brilha muito, não. É a nossa revolta contra a superioridade deles, é a nossa inveja, né? Não é o fato da gente ser pequenininho que nos incomoda, não, que faz sofrer, não. O que nos faz sofrer não é a injúria, não é o povo estar falando da gente, não é a calúnia, a difamação, não é isso que nos faz sofrer, não. É o quê? O orgulho ferido. Se a gente não tivesse orgulho, podiam falar o que quisesse, que a gente não estava sofrendo, não. Não é a tentação que nos faz sofrer, é a volúpia, o desejo de experimentar-lhe os alvitres. O que mais sofremos não é a velhice do corpo, não é a gente ficar velhinho, mas é a paixão pelas aparências, é a gente ficar, não é, preso, que é a vaidade, não é? Aí fica passando aquele negócio de botox e não sei o que tal, cirurgia plástica, nada contra. Chico disse que a gente, não é? Quando ele foi usar peruca, o Emmanuel disse que ele devia usar a peruca sim, porque ele não tinha o direito de enfeiar o mundo. Mas tem gente que exagera, né? Que fica fazendo não sei quantas plásticas, nunca está satisfeita, coitado do cirurgião plástico, porque a pessoa nunca está satisfeita. Não, doutor, mas ficou assim, ficou meio diferente, ficou um calombinho aqui, não sei o que, tal. Aí vai mandar para o psicólogo, porque o problema é vaidade. Esse é que é o problema, não é? É a paixão pelas aparências que nos faz sofrer. E ele conclui dizendo que, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, nós desenvolvemos e nós sustentamos contra nós mesmos. Então vejam que não é o que acontece fora, mas o que temos ainda dentro de nós, ensina Albino Teixeira para o Chico Xavier, do livro Passos da Vida. Então vamos voltar porque a gente estava falando. O que eu estava falando mesmo? Então, da mulher que está com o marido, então a gente do vitimismo. Então a gente, em vez de se colocar como vítima, o que a mulher tem que fazer? Né? Meu Deus, estou aqui com esse homem, esse alcoólatra e tal, e tem que aguentar, e não sei o que, e a minha mulher falando, minha mãe, você não devia ter casado com esse cabra, isso não vale nada e tal. Aí ela fica se incomodando com o que os outros falam. E o que ela deveria fazer? Ela devia pensar ao contrário. Quem é que leu o livro Renúncia, de Emmanuel, por Chico Xavier, um dos romances da série, não é? Tão bonita. Levante o braço, por favor. Então é por isso que vocês estão precisando tanto assistir palestras sobre paz em família. Leiam Renúncia que está tudo resolvido. Depois que vocês veem o que é o amor de Alcione, não é? Por um cabra que não vale nada, aí vocês vão ver como é que as coisas acontecem. Ela está
num mundo tão elevado, na constelação de Sírius, que os espíritos dizem: olha, você tem certeza que você quer ir? Porque é até perigoso você reencarnar na Terra, esse mundo tão atrasado. E ela, por amor, por renúncia, vai ajudar aquele antigo amor, para ver se ajuda-o a evoluir. Então você tem que fazer que nem Alcione. Você tem que, em vez de se colocar como vítima, olha lá para aquele, aquela peça realmente que Deus colocou na sua vida, em vez de se colocar como vítima, sofrendo, se acabando, e com aquele pensamento negativo, pensar assim: meu Deus, muito obrigado, porque eu sou uma missionária ajudando este pobre infeliz. Tudo é uma questão de ponto de vista, não é? Me dá forças para eu continuar nessa minha missão, para que eu saia vitoriosa, para que eu consiga ajudar essa pobre alma. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, sendo que agora a gente vendo com os olhos diferentes de quem se coloca na posição de quem ama um pouquinho mais, e não na posição de vítima, achando que ele é que nos faz infeliz. As pessoas não nos fazem feliz, nós aqui deixamos que os outros nos façam infeliz. Porque o reino de Deus está onde? Onde é que está o reino de Deus? Dentro de vós. Então ele não está fora, não é o marido que vai fazer feliz, não é o filho, não é o irmão, não é o casamento, não é o emprego, não é o dinheiro. O reino de Deus está dentro da gente. Então a gente tem que começar a compreender isso. A gente vai ser feliz e vai compartilhar a alegria com o outro. Uma dica boa também é começar a tratar o maridão como se fosse o melhor homem do mundo. Nazareno, mas não vale nada. Mas comece a tratar bem, você vai ver que, olha, faça de conta que você está ali com um Brad Pitt da vida, aquele artista, galã de Hollywood e tal, e charmoso, e romântico e tal. Aí você trata ele bem, faz de conta aquele tempo, da época que vocês namoravam, que ele lhe trazia flores, que ele era generoso, que ele era romântico, que abria a porta do carro, Escuta aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Aí faz de conta que ele é aquele cara e tal. Aí você começa a tratar ele daquele jeito. Pessoal, é uma coisa impressionante o poder do amor. Quando a gente começa a tratar os outros melhor, por uma espécie de algo que a gente não consegue explicar, a outra pessoa começa a corresponder. Agora, se você continuar o resto da vida com azedume, com crítica, com negativismo, com pensamento negativo, olha para uma pessoa já com cara feia, você começa a descarregar mentalmente dardos mentais, lama pardacenta, Alguns sensitivos da metapsíquica, está nos livros dos grandes clássicos, espíritas, acho que é Pensamento e Vontade, de Ernest Bozano, vai falar que eles começaram a perceber até o pensamento. Então esses pensamentos de ódio, de mágoa, isso envolve a pessoa, cria uma psicosfera ruim no nosso lar. Daí também a importância do culto do Evangelho lá, meia hora por dia, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em voz alta, para atender aqueles espíritos que estão ali conosco, porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, e muitos não conseguem ler o nosso pensamento e precisam escutar a nossa voz. É muito importante o Evangelho lá na família, muito importante. A vida se divide entre antes e depois de você começar o Evangelho no lar. Uma vez por semana, meia hora, naquele dia e hora mais ou menos determinados. Se não puder, você avisa os espíritos e eles vão estar lá na nossa casa com todo o amor, com todo o carinho para ajudar. Então quando você começa a fazer, é impressionante que o outro começa a responder. E aí ele fica achando que você está obsediada, alguma coisa desse tipo, mas vai começar a corresponder e vai começar a lhe tratar melhor. A sua energia amorosa vai começar, mesmo que seja inicialmente meio fingidazinha, mas ela vai começar a transformar. Quando ele estiver com raiva, então você faz o seguinte,
né, maridão ou maridona: Samô, você deixa eu fazer uma massagem nos seus pés? Olhe, pessoal, não tem mau humor que resista. Vocês já ganharam massagem nos pés? Quem já ganhou aqui, levante a mão. Olha, os outros não sabem o que estão perdendo. É a melhor coisa do mundo, não é não? É bom demais. Aí o cabra chega e fica desconcertado. Aí essa mulher deve estar ficando doida. Aí ele vai, aí tira o sapato, né, e tal, você pede, né, depois do banho, assim, de preferência, mas qualquer coisa você lava a mão depois, não tem problema não. Aí você, né, passa um pouquinho de talco para ajudar, né, aí você faz aquela massagem. Olha, pessoal, este homem não vai ser mais o mesmo, porque é como se fosse a cerimônia do lava-pés que Jesus fez com os apóstolos. Aquele que quiser ser o maior de todos. Eles estavam discutindo, não é? Quando Jesus desencarnasse, quem seria o chefe? Quem era o maior de todos? Aí Jesus pega cinge o seu lombo com um pano, que os escravos faziam isso, pega um vasilhame com água e vai lavar os pés dos discípulos, uma tarefa que somente os escravos é que faziam. Então vejam, demonstrando a humildade. Então quando a gente vai fazer, que é como se fosse quase o lava-pés, a gente vai demonstrar a humildade, o carinho, que é o que falta tantas vezes nas nossas famílias, né? Nos nossos corações, na nossa convivência, para que a gente tenha uma paz em família. Vejam quantas pequenas coisas a gente pode fazer, simples, porque dizem quem é que leu o livro O Monge e o Executivo, do James Hunter? Levante o braço. O pessoal não usou desodorante ou não leram? Leiam esse livro. A gente pensa que é negócio de coisa de executivo, de negócio. Pessoal, é um livro sobre cristianismo. É lindo. Não é espírita. E é maravilhoso. E Kardec mandava a gente ler livros não espíritas também. Mandava a gente estar atualizado. É um best-seller. E ele vai falar desse líder servidor. E ele diz que o hábito faz o monge. Que de tanto a gente agir, aquilo se incorpora na nossa personalidade. Que não basta só a gente ter a intenção, querer ser bom, não sei o que, não. Quando a gente começa a agir, aquilo começa a transformar a gente. Então leiam. Tem até em audiolivro, em MP3. Vocês compram, é até mais prático, o locutor é muito bom. Eu tenho, aí você escuta no carro. O Monge e o Executivo. É bem conhecido, pode dar de presente também, não é? A gente pensa que é de negócio, mas não. É sobre humildade, sobre servir, é sobre Jesus, o maior líder que já existiu e o maior servidor que o mundo já conheceu, o maior pacifista de todos os tempos, o maior pacificador. Ele não era só pacífico, ele era pacificador, aqueles que promovem a paz. Porque ser pacífico, né? A pessoa ali está lá acomodada no seu canto, lá não faz mal a ninguém, está lá tranquilo. Aquele lá não é grande coisa não. Vejam que no Sermão do Monte ele vai fazendo uma escalada. Diz Simão Pedro de Lima, na palestra muito bonita. Simão Pedro vai estar no Campo do Brito? Luiz? 2014? 2014, Campo do Brito Espírita, não é? Esse ano vai ser o Décio Andoli Júnior e o Sérgio Lopes, né? Não percam, expositores maravilhosos da Associação Médica Espírita. E em 2014, Simão Pedro de Lima ele tem uma palestra, dentre as muitas maravilhosas, ele tem uma que é sobre o Sermão do Monte, e ele vai mostrar como Jesus, explicando cada bem-aventurança e mostrando essa gradação. Eu não vou contar para não estragar, mas só um detalhe: os pacíficos, não é? São aqueles que são calminhos, que estão ali acomodados, mas é uma gradação. E ele vai dizer: bem-aventurados os
pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, serão chamados divinos. Pacífico, né? Herdarão a terra. Ou seja, vão continuar aqui no mundo de expiação e provas, que vai passar para o mundo de regeneração, vai ficar melhorzinho, tal. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus, que é mais importante. Então vamos promover a paz, praticando o bem, como propõe a Federação Espírita Brasileira. Então a gente vai compreendendo várias questões que a gente pode mudar, porque se a gente se modificar, a gente transforma a nossa família. Se a gente fizer o Evangelho, se a gente se dedicar às nossas igrejas, aos nossos templos evangélicos, se a gente se dedicar, não é, à doutrina espírita, a gente vai poder promover a paz da família. Porque quando não quer, dois não brigam. Nós já falamos isso, né? Então o primeiro passo não é querer mudar o outro, não. Porque tem essa ilusão, não é? A mulher casa com o marido dizendo assim: olha, eu vou, depois que eu casar com esse cabra, eu vou botar ele nos eixos, né? Pode deixar, olha, ele vai entrar na linha. E a maior decepção das mulheres é que elas casam com a gente e a gente não muda. Os homens, ao contrário, a gente casa com as mulheres torcendo que elas nunca mudem, e elas mudam. É uma coisa horrorosa, né? Ninguém fica satisfeito. Então a gente quer mudar os outros e sofre com essa questão. Então a gente não vai mudar os outros, cada um vai se aperfeiçoando, e se a gente se melhora, tudo melhora ao nosso redor. Se a gente é mais feliz, se a gente permitir que o Espiritismo realmente promova esse nosso crescimento, essa nossa reforma íntima, não é? Com alegria, com felicidade, com Jesus, toda a nossa família vai receber essas bênçãos dessa felicidade. Então a gente vai compreendendo então essa questão toda, tá certo? Uma coisa para a gente já ir caminhando para o nosso intervalo, vocês estão já ficando com fome, né? Tem um lanche, não é? Então que maravilha. Então uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Pessoal, a gente montou uma palestra recente sobre dependência química, sobre a parte do tratamento. Então é tratamento da dependência química e os 13 princípios do tratamento efetivo da NIDA, é a National Institute of Drug Abuse. Ainda bem que a moto passou, não deu para vocês perceberem que o inglês, né, é lá do Ceará, não vale muita coisa. É a NIDA, né, ou NIDA, como alguns falam. Em inglês é NIDA, N-I-D-A. E a gente foi pesquisar o assunto e numa das muitas palestras, tem inclusive uma, eu acho que é Antônio, deixa eu pegar aqui o nome dele, é Antônio Carlos Ferreira, está no YouTube, Dependência Química e Espiritualidade, ele que dirige uma instituição também beneficente, a doutora Maria Luísa, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, lá numa entrevista com o Décio Iandoli Júnior, no programa Ciência e Espiritualidade, vocês assistem na TV Mundo Maior, pega pelo satélite, não é? E pela internet também, não é? Junto com a tvc.com, tá? A TV do Conselho Espírita Internacional, tem essa entrevista dela também, lá com o Dr. Décio. Eu vou querer falar só sobre o oxi, sobre o álcool e sobre essa questão da família, tá? Ou a gente deixa para depois do intervalo? Como é que está a fome de vocês? Hã? Falar só sobre a família antes e depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão, não é? Bom, antes eu vou falar o seguinte, você já ouviu falar do oxi? Os que ainda não dormiram, por favor. Quem já ouviu falar, levante o braço. Bom, foram 8,97% da plateia. Às vezes nem é bom divulgar muito não, mas ele já está nas ruas, aqui em Sergipe inclusive. O oxi, pessoal, ou chamado também crack oxidado, ele é uma droga muito poderosa.
os pesquisadores estimam que ele é 5 vezes mais poderoso que o crack. Porque o crack é uma mistura da pasta base de cocaína com o bicarbonato de sódio e outras coisas que eles misturam para fazer peso e tudo e ganhar mais dinheiro. E faz muito mal, vocês já sabem todos os efeitos do crack. Nós já falamos aqui, lá no campo do Brito Espírita, na vez passada, que o crack é tão devastador, o crack, não estou falando do óxido, não, o crack, ele é diferente das outras drogas, por quê? Porque o crack, porque essas drogas, elas mexem no nosso sistema de recompensa, no nosso sistema límbico, não é? Que é lá no nosso cérebro réptil, que a gente não controla, aquele cérebro automático, que faz a gente respirar, que faz, né, a gente bater o coração, a gente não controla. É o resquício da animalidade que a gente ainda traz, esse corpo ainda traz, o nosso espírito não, mas o corpo ainda traz isso. Então, quando a gente faz uma boa refeição, como vocês vão ter, não é agora um lanchezinho, mas né, quando a gente faz aquela galinhada beneficente, quando a gente está com os amigos, tal, faz uma boa refeição, aqui com os amigos, que está fluidificado também, aí a gente come assim, aí os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor que provoca a sensação de bem-estar, de prazer, não é? Não é um prazer de alegria, de contentamento propriamente não, mas é uma espécie de prazer, ele, não é, vai aumentar 50% no cérebro. Então você vai ficar, né, vai aumentar 50% a dopamina no cérebro, você vai ficar satisfeito, né? Você não fica contente depois que come bem? Pronto. Quando a gente tem um relacionamento íntimo com a pessoa que a gente ama, não é? Que chega ao clímax, o nível de dopamina vai a 100%. Então ele dobra. Então vejam como é poderoso, né? O relacionamento com o amor, porque ele é diferente do sem amor. Sem amor é como a água salgada do mar. Quanto mais a gente tem sede, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. A doutora Anete Guimarães tem um seminário sobre sexualidade, falando para os jovens, pesquisas científicas na Alemanha demonstrando que quando a gente faz sexo sem amor, mais a gente tem sede. Ele provoca uma tensão residual que não nos planifica e, pelo contrário, provoca mais radicais livres, não é? Que geram envelhecimento precoce, alguns tipos de doenças, enquanto que quando a gente faz sexo com amor, ele nos dá plenitude, dura várias horas, às vezes dias, aquela sensação de plenitude, porque ele ativa com 100% de capacidade um chamado circuito de Capês. Não sei o nome direito não, que ela que é da área médica, mas vale a pena vocês assistirem a Anete Guimarães nesse seminário, está no YouTube também, lá em Jales, em São Paulo. E ela vai falar sobre esse assunto. E quando a gente usa a cocaína aumenta o nível de dopamina em 230%, 2 vezes mais do que um orgasmo. Só que a viagem da cocaína dura várias horas, a pessoa fica, não é, naquele estágio bem eufórica, durante várias horas, 4 horas, 5 horas, e depois o que? Cai em profunda depressão. Porque aquele que se eleva será rebaixado. Tudo que sobe desce, não é? É natural. Então, os estimulantes depois provocam depressão. Já o crack, vocês sabem quantos por cento ele aumenta o nível de dopamina no cérebro? 900%. Então ele é uma droga que quando muitas vezes a gente experimenta uma vez, 2, a gente já não consegue mais raciocinar. O psiquiatra que cuidava do Diego Maradona, o jogador de futebol, ele disse que um viciado em cocaína, o seu cérebro começa a funcionar agora, nada contra o jogador, só ilustrando, que é um fato verídico, funciona como de um animal, ele não funciona mais como um ser humano, ele já não mais raciocina, porque é o cérebro réptil que passa a controlar, a pessoa já não mais tem controle sobre os seus sentimentos. Imagine a questão do crack. Agora, o que é o oxi? O oxi é a cocaína em uma proporção maior do que a do crack,
Em vez de misturada com bicarbonato de sódio, ela é misturada com o quê? Com querosene, com gasolina e com pergamanato de potássio. Então vocês imaginam, até ela é uma pedra diferente, ela pode ser mais azulada, pode ser roxa, né? Pode ser mais amarelada, a sua fumaça é mais oleosa por causa do querosene da gasolina, e ela é 5 vezes mais poderosa do que o crack. Estava falando com nosso querido juiz e ele disse que viu uma pessoa desencarnar só por causa da droga, fora as brigas, os conflitos, as confusões, só por causa da droga. Em 11 meses a pessoa desencarnou por causa do ópio. 11 meses. E está aí, sendo vendida na rua, barata, sendo oferecida aos nossos jovens. E a gente vai ver aqui que a família é que produz a dependência. Nazaré, não quer dizer que não é o dependente que nasce com a tendência? É também. Mas diz as pesquisadoras do NAIDA que a família é quem produz muitas vezes a dependência nos filhos. Que a gente vai deixar para o nosso segundo módulo estudar esse assunto. Então vejam como o assunto é grave. E antigamente a gente não via droga, né? Não estava na rua, não estava assim por diante, porque tinha tantas, não tinha tanta oferta como tem hoje. Em toda parte tem, até na internet eles compram. Então, ter esse cuidado, essa cautela para preservarmos os nossos jovens, porque a droga é como se fosse um suicídio indireto. Causa lesões no corpo físico, que repercutem no corpo espiritual, a gente leva para o mundo espiritual, sofre e reencarna com muitas doenças físicas, doenças mentais, e a gente precisa estudar esse assunto melhor. Então, meus amigos, a gente vai compreendendo que a paz em família vai ter muitas questões, que a gente precisa se capacitar. Só o amor não resolve. Jesus era o mestre do amor, mas era o mestre também da verdade, do conhecimento que liberta. Nazareno, eu amo meu filho, ele é um anjinho, mas o Isamitiba, o psiquiatra, vai dizer que são anjos caídos, porque mais tarde vão mostrar que não são anjos e os pais vão poder perceber. Então a gente tem que ter o amor, sim, diz Emmanuel, mas tem que ter também a sabedoria, ou seja, tem que ter o conhecimento. Se for só o amor que superprotege, a gente pode estragar os nossos filhos. Então a gente precisa também estudar. E por isso o Espírito Verdade vai dizer: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, ou seja, vão estudar, meu povo, eis o segundo. A gente precisa para termos uma família saudável, feliz, para que a gente esteja prevenido contra essas questões. Tá certo? Então a gente vai fazer o nosso intervalo. Meus amigos, vamos então agora para o nosso segundo módulo, né? Onde vamos fazer as considerações finais sobre a questão da paz em família. Vimos que o problema reside sobretudo em nós e não nos que estão ao nosso redor. Quando a gente está bem, quando a gente evolui, quando a gente começa a seguir os passos de Jesus, tudo fica mais fácil, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ou seja, com Jesus tudo fica mais fácil, tudo fica mais, mais tranquilo, mais suportável, mesmo as coisas mais difíceis. A depressão, a doença, o desencarne de um ente querido, tudo vai ficando muito melhor. Ele veio nos ensinar o verdadeiro amor, que tem que ser primeiro o amor a Deus sobre todas as coisas, mais do que ao próximo, mais do que a si mesmo, fazer a vontade do Pai e não a dele, é como ele dizia, e também veio nos ensinar a verdade. Então, quando nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos ter que compreender isso. A gente acha que é só dar amor que está tudo bem. Não resolve. Nós precisamos, além do amor,
do conhecimento, nós precisamos estudar sobre a educação dos filhos. Lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos ter a informação que é passada a Kardec pelos espíritos superiores, que os pais devem se instruir da maneira de educar os seus filhos. Naquela época nós não tínhamos muitos estudos sobre educação moral propriamente. Tínhamos sobre educação das ciências, né, das academias, ainda iniciando, mas hoje nós precisamos, não é da escola, não é da universidade, nós precisamos da universidade do coração, que nós aprendemos nas igrejas também, mas no centro espírita ele tem mais recursos, porque além do conhecimento do Evangelho, tem o conhecimento das leis que regem o universo, tem os conhecimentos, não é? Também do autoconhecimento, para que a gente possa fazer essa grande transformação moral, primeiro em nós e depois em nossos filhos. E o que é que os nossos psicólogos, os nossos pesquisadores da área de dependência química, que estão engateando ainda também, eles descobriram que existe uma doença. Não é só o alcoolismo que é doença, não. Antes, um parêntese, nós falamos aqui que o álcool é a pior das drogas. Por quê? Porque ela é a porta de entrada, a pessoa começa a usar o álcool, acha que o álcool nos deixa alegre. O álcool não deixa a gente alegre. O álcool é uma droga do tipo depressora. Ele não é uma droga do tipo, não é? Que provoca euforia, que provoca alucinações. Ela não é uma droga do tipo alucinógena. Ela não é uma... Tem vários tipos de drogas. Ela é uma droga do tipo depressora. Você vê que depois de algumas horas a pessoa fica sonolenta, fica sedada, ela dorme e no dia seguinte ela vai ficar com ressaca, ela vai ficar com depressão. Ela é uma droga depressora. A questão do álcool é que ela diminui a nossa vergonha, a gente fica mais permissivo, libertino, desavergonhado. Fica sem vergonha no sentido literal da palavra. E aí a pessoa, como perde a censura, aí ela começa a fazer tudo aquilo que ela gostaria de fazer e que não tinha coragem de fazer, no estado de lucidez. Aí ela conta piada, sem graça. Ela mexe com as mulheres dos outros. Ela acha que ela é um galã de Hollywood. Ela acha que fica rica, que é dona de não sei quantas fazendas, não é? Que é amiga do prefeito e tudo mais. O álcool, faz a gente ficar mais solto, mais permissivo. E a gente fica contente com isso, a gente fica mais alegre, porque a gente é muito tímido, muito medroso, e quando fica mais solto, começa a interagir mais, a gente acha que tem mais amigos, não é? E fica mais contente. Mas ele é uma droga depressora. E o que acontece? Como a gente fica mais permissivo, aí a pessoa, depois que a gente já tomou umas, a pessoa diz: Nazareno, experimenta aqui um pouquinho de maconha. Diz: maconha? Mas isso é uma droga. Ah, rapaz, deixa de ser careta. Aí a gente já está, permissivo, já tomou a cervejinha, aí a gente vai, vou experimentar um pouquinho. Aí entra na maconha, aí entra na cocaína, entra no crack, entra por causa do álcool. Então, álcool é a porta de entrada, ele e o fumo. E, além de matar 7 vezes mais do que as outras drogas todas juntas, desde com os acidentes de carro, desde os assassinatos, desde que o álcool está presente nos casos de pedofilia que vocês têm ojeriza, a maioria do pedófilo estão utilizando o álcool, dos latrocínios, dos assassinatos, dos crimes, da violência doméstica, de tudo de mal que vocês verem acontecendo aqui na Terra, a pessoa estava usando o álcool. Ah, Nazaré, mas eu vejo na televisão, tem lá as propagandas, as meninas, não é tudo de biquíni, os rapazes também, tudo povo lindo, maravilhoso.
É isso que o álcool provoca? Não. Deviam mostrar os manicômios, estão lá os hospitais psiquiátricos lotados de alcoólatras. Eles não filmam isso não, né? Eles devem mostrar o efeito do álcool. Aí, e o pior, o álcool é a porta de retorno para a droga também. A família faz todo o esforço do mundo primeiro para o jovem se conscientizar, que é muito difícil. Ele só muda, ele só começa a buscar o tratamento quando a dor de permanecer na droga é maior do que a dor de abandoná-la. Ou seja, ele só larga quando chega no fundo do poço. Por isso que o álcool a pessoa só vai buscar ajuda depois de 20, de 30 anos. O crack, às vezes a pessoa já vai para o fundo do poço no primeiro ano. E aí, ele vai para uma clínica de desintoxicação, só que a gente sabe o quê? Que além da codependência tem a comorbidade, ou seja, o problema não é o álcool, o álcool é uma doença também, mas tem uma percentual da humanidade que já renasce com a tendência para a dependência, que é uma doença, a dependência química, uma doença, não é, crônica, recidiva, que vai ter recaídas, é uma doença incurável e é uma doença fatal que pode levar à morte. Vale a pena experimentar? Não vale a pena experimentar. Mas nossos jovens estão experimentando. E muitos vão. Os médicos não sabem por quê que um percentual da população, de em torno de 15%, se começar a utilizar alguma substância entorpecente, vão desenvolver a dependência química. São chamados toxicófilos, os amigos do tóxico. Porque eles, não é, já trazem de outras encarnações carências afetivas, depressões, transtorno obsessivo compulsivo, compulsões, trazem transtorno de ansiedade generalizada, trazem conflitos da sexualidade, trazem timidez exagerada, tem várias coisas por trás do álcool. O álcool só mostra que aquela pessoa tem algum tipo de dificuldade, mas não é só a pessoa, é a família também, que é o que nós vamos falar. Então não adianta mandar o jovem para uma clínica, porque aquele é apenas um dos passos para a recuperação. A gente acha que ele vai ficar limpo, vai se desintoxicar, pronto, ficou curado, não é? Não. É um dos passos, importante sim, mas não é o único passo, são vários passos. E as instituições como os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente e muitas outras estão de parabéns, têm salvado milhões de vidas. E aí o que acontece? A pessoa passou um ano lá na clínica com sofrimento, com o esforço, com o investimento da família, afastado da sociedade, está todo mundo sabendo que ele está internado. Vai ter dificuldade de arrumar emprego, tudo, não é? Os amigos se afastam, aquela dificuldade. E aí aqueles supostos amigos que não são amigos, são colegas de vício, faz uma festa e convida ele, como não tem mais amigos, ele vai. Chega lá na festa e ele diz: ah, rapaz, vamos cheirar um pouquinho de cocaína? Ah, eu larguei isso, eu estou limpo, eu passei um ano sem usar. Ah, cara, tu é muito careta. Pois toma pelo menos uma cervejinha. Aí disse: é uma cervejinha, né? Não vai fazer mal, né? Aí ele pega a cervejinha. Isso aqui é água, viu, pessoal? É água. E depois de uma cervejinha, 2 cervejinhas, fica permissivo, a censura vai embora. E aí ele já está todo alegrinho, aí ele diz: ah, só uma carreirinha de cocaína não vai fazer mal não, né? Ah não, só uma vez, né? Aí vai, e aí joga fora um ano de sacrifício, de lágrimas, de sofrimento, milhares de reais que a família investiu, esforço, por causa de uma cervejinha. O álcool é ou não é a pior das drogas?
E a gente aplaude. Agora, o problema não é só a pessoa trazer essa comorbidade. Além da doença do dependente, tem a doença da família que está doente, que é a codependência. Este autor que nós citamos, o Antônio Carlos Ferreira, né? No vídeo Dependência Química e Espiritualidade, está no YouTube, ele que é dependente de químico, porque não tem cura, ele vai dizer que a Organização Mundial de Saúde vai criar um dia um código, um CID-10, né? Um CID-11, 12, 13, que vai dizer que existe uma doença chamada também codependência. Eu não sei se existe, doutor, existe? Um CID para codependência, não? Um CID mesmo, não, né? O CID ainda não, mas diz que vai ter, porque é uma doença também que a família... Porque a família sofre mais até do que o jovem, do que o alcoólatra, do que o marido, do que o pai. Que ele está lá, ele é egoísta, ele está pensando só nele, ele é uma pessoa doente, como todos nós somos doentes da alma, do corpo. Bezerra de Menezes, que nós estamos todos aqui para sermos consertados. Agora, há famílias que provocam a dependência nos seus filhos. Então, quando eles vão para uma clínica de desintoxicação, o que acontece? Eles vão aprender lá a ter horários. Tem horário para acordar, tem horário para trabalhar, para fazer terapia ocupacional, para fazer o lanche, para o horário para ter o almoço, para fazer isso, para fazer aquilo. Eles vão aprender o quê? Disciplina. Vão arrumar a cama, vão fazer pequenas tarefas, vão lavar a louça, vão ter responsabilidades, porque mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Aí quando chega em casa, passa um ano na clínica lá, fica desintoxicado do entorpecente, mas também dos maus hábitos que a família tinha estragado ele, porque a família foi que deixou assim mal acostumado, fazendo tudo, porque a mãe, o pai, com sentimento de culpa, são super protetores. Pega aquele espírito que veio ainda de regiões não evoluídas, meus amigos. Vocês acham que a gente veio dos páramos celestes, que a gente veio de Alcione, como de Sírios, como Alcione no livro Renúncia? Não, pessoal, a gente veio normalmente, tem gente que veio do 1 brau, tem gente que veio do 2 brau, do 3 brau, do 4 brau. A gente não é lá flor que se cheire, não. A sorte é que a gente esqueceu dessas coisas. E aí a gente super protege aqueles espíritos que precisam ser podados nas suas más inclinações, nas suas más imperfeições, desde a criança, e a gente estraga ainda mais o espírito. E não damos a disciplina, deixamos nem ir para o serviço militar, arrumamos desculpa, né? Fraudamos, pedimos para o médico dar um atestado. Olha, ele não serviço militar, ele vai aprender disciplina, vai aprender a obedecer, vai ficar preso se desobedecer. É muito bom o serviço militar, mas a gente vai estragando os filhos. Aí eles vão para a clínica, passam por uma reprogramação. Quando voltam para casa, o que acontece? A família estraga de novo, porque ele volta, a mãe, meu filhinho. Aí pronto, aí vai fazer todos os mimos daquele espírito que precisa de disciplina. Então, nós temos carência afetiva, sim, nós estamos buscando às vezes no cigarro, não é? No copo de cachaça, no garfo de comida, às vezes, a carência afetiva do seio da mãe. Nós temos carência de amor muito grande. Mas diz o Espírito São Lucas, eles Nazareno, nós temos muito mais carência também de disciplina, carência disciplinar. Nós precisamos de disciplina, de trabalho, de organização. Nós somos recém-saídos da animalidade, nós precisamos, não é? Estava lá eu vendo o trabalho do nosso querido Manuel, com jovens, com dependentes, e ele com esse vozeirão dele, com essa autoridade, e o homem é juiz. Imagine, quando ele fala,
Ele foi fazer uma prece que até os espíritos, né, ficavam. Tem que ter autoridade. Agora a gente fica achando que tem que agradar os filhos, aí confunde amor com falta de firmeza, falta de energia. Não é isso. Como é que era a educação do passado? Era firme, o pai só olhava para o filho já se endireitava. Divaldo disse que tinha um psicólogo na casa dele, que ficava atrás da porta. Era uma palmatória. Diz que quando o menino estava muito danado, vamos pegar ali o psicólogo, aí no instante o menino ficava no jeito. A mãe de Divaldo, que era um anjo aqui na terra, dona Ana, quando os meninos vinham, ela pegava assim pela orelha assim. Diz que chega, o menino se levantava assim. Ela dizia que a orelha de menino era feita para segurar mesmo as pestinhas. Não estou dizendo aqui que é para a gente desenvolver a agressividade com as crianças, não, porque havia muito exagero, espancamento, não é nada disso. Nem um extremo, nem o outro que a gente está fazendo. Hoje as crianças passam o dia aprontando em casa, está lá com a babá, que coitada não pode fazer nada, e não foi treinada, não foi educada para como educar. Nem ela sabe educar os filhos dela, imagina o nosso, que são os filhos dos doutores, dos patrões. Aí, quando chega em casa, os pais com sentimento de culpa, porque passaram o dia fora, né? E aí, já traz logo um presente para a criança, já vem logo dando um beijo. Quando Isamitiba, o psiquiatra, ele não é espírita, mas faz um trabalho excelente. Eu queria recomendar esse livro para vocês, pessoal, Juventude e Drogas. Anjos Caídos é o subtítulo. Isamitiba, Juventude e Drogas. Anjos Caídos é o melhor livro sobre drogas e sobre família que eu já li até hoje. Isamitiba, ele tem um programa de TV, é aquele que escreveu o livro Quem Ama Educa Adolescentes. Disciplina, limite na medida certa. E é um educador japonês, é um japonesinho, baixinho, mas acaba, vai ensinar muita coisa que a gente falta ensinar para os nossos jovens. Porque esses espíritos que estão reencarnando aqui na Terra são evoluídos intelectualmente, têm acesso a muita informação, e se não tiverem limites, não tiverem a orientação segura, olha meu filho, você antes de reencarnar, você aceitou que eu fosse seu pai. E eu tenho o dever de lhe dar a melhor educação. Eu prometi a você no mundo espiritual que ia dar a melhor educação. E eu não vou quebrar minha promessa não. Por mais que você chore, resmungue, não sei o que, eu vou cumprir a minha promessa. Que o vosso dizer seja sim, sim, não, é não. Porque os filhos descobriram que o pai tem um defeito, uma fraqueza que chama impaciência. Aí eles uma arma chamada insistência. Aí fica perguntando, pedindo, pai. Nos 50 não, os que o pai diz, o pai já não aguenta mais, vai lá. Tá. Aí ele quebra toda a sua autoridade. Meu filho, eu já falei que é não. Olha, se você perguntar mais uma vez, você vai ficar de castigo. Pronto. Então são dicas importantes que a gente precisa estudar com esses educadores, com esse pedagogos. Ele não é o único não é o melhor. Devem ter vários. Eu não sou estudioso da pedagogia, da educação de crianças. A gente entende, quando muito, um pouco de espiritismo. Mas o espiritismo é uma ciência de educação. Kardec foi um pedagogo. E a gente tem que educar as nossas crianças com amor e com a verdade, com a firmeza que Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele era firme, ele era enérgico, sempre que necessário. Não era só bonzinho. O pessoal às vezes faz prece, né? Vamos mentalizar aqui o meigo rabi da Galileia. Ele era meigo, ele era rabi, ele era da Galileia. Mas ele era firme, ele era corajoso. Ele enfrentava os fariseus, os doutores da lei, os romanos. Ele enfrentava. Ele não calava diante do erro. Ele não se omitia quando era para falar a verdade. Então é melhor que o nosso filho chore hoje do que nós choremos por ele amanhã. Então há famílias que hoje estão produzindo
Se a criança tiver a tendência para a dependência química, elas vão mais facilmente, né, se a gente der dinheiro, se a gente der muitos recursos, se elas não aprenderem a valorizar o trabalho, se elas tiverem tempo livre, se elas não tiverem bons hábitos, não é virar um quartel-general a casa, não é isso, pessoal. Disciplinas são hábitos, todo mundo tem hábitos, quem não tem bons hábitos tem maus hábitos. Se ela não tiver bons hábitos, não tiver leitura, não tiver diálogo também. Mas o pai não é para ser o amiguinho do filho, não. Não, amiguinho ele vai ter muitos amiguinhos. Pai ele só vai ter um, né? Ou um padrasto que nunca consegue substituir a figura do pai. E nem deve, quem deve fazer a figura do pai é o pai. A não ser que tenha desencarnado, não é? E mesmo assim a gente pode, não é, fazer a criança entender isso muito bem. Mas a gente não é para ser amigo do filho, nem a mãe é para ser amiguinha da filha, não, é para ser pai e mãe. E quando eles se tornarem pais, aí eles vão entender. Aí lá adiante eles vão, olha, meu pai é que tinha razão, minha mãe é que estava certa. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Eu vejo, meu Deus, eu só não entrei nas drogas pesadas porque os anjos da guarda trabalharam muito mesmo comigo. Porque não faltou nada, não faltou um triz. É porque no meu tempo só tinha aquelas drogas, né, mais bobas assim, né? Tinha o álcool, né, que sempre teve. Mas tinha, era o quê? Tinha lança-perfume, tinha o cheirinho da loló, maconha não chegava lá na minha região, na Fortaleza, não chegava no nosso grupo, na nossa rua ali, não chegava. Então eu falo essas drogas hoje, o povo vai rir. Mas que os jovens fazem rir. Hoje tem dezenas de tipos de drogas diferentes. Então vejam que a gente precisa considerar hoje a muito maior oferta de drogas muito mais poderosas, e que o álcool hoje não é como era antes no passado, que sempre fez muitas vítimas, mas hoje ele é a porta de acesso que vai levar para essas drogas que muitas vezes vão levar ao suicídio, ou ao assassinato, ao crime, à morte, aos acidentes, à destruição da família, à obsessão espiritual. Então nós temos que cuidar das nossas famílias. Precisamos compreender isso desde a infância. Agora não vamos cuidar só da nossa família não é? E a gente não dá devida atenção às vezes à educação infanto-juvenil. As casas espíritas, eu fiquei tão feliz. Olha, eu recebi uma lição tão grande aqui no interior de Sergipe. Riachão do Dantas, uma cidade pequenina. Mas quando a gente entra na cidade, está lá um centro espírita no portal da entrada da cidade, como que anunciando que ali é um local diferente. E é um centro espírita que ele é parte de um instituto maior, de uma personalidade jurídica, que não é somente uma igreja, porque muitos centros espíritas se tornaram quase que igrejas, não é? Só templos que a pessoa vão lá, trocaram a missa pela palestra, a hóstia pelo passe. Não, lá eu vi um centro que está em contato com a comunidade, que tem, não é, um instituto para aulas de informática, para atender os dependentes químicos. Tem lá o time de futebol que é driblando o crack, mas não é o crack de bola, é o crack, a droga. Tem uma vigilância que é formada por não alcoólicos anônimos, mas alcoólicos declarados, que agora trabalham e vão tirar os alcoólatras das ruas, de vários vilarejos próximos, e defender as vigilâncias, e não andar armados. Vamos ver lá ele brincando com as crianças. As crianças têm, não é? As mães têm o curso de corte e costura, tem o curso de vai falando aí, Manuel, não é? Culinária, artesanato, tinha lá a exposição do artesanato, manicure, porque as mulheres têm que se cuidar, não é? Tem que se cuidar, não é?
auxiliar de... Aí sim, aí tem visita de psiquiatra, está lá a doutora Norma viaja de Aracaju, uma vez por mês ela está lá, atendendo os dependentes químicos, uma profissional de excelente gabarito, um trabalho voluntário. Os seus amigos, colegas vão lá atender os dependentes, tem a prescrição dos remédios, tudo certinho, tudo. Advogados para atender, psicólogos. Aí quando você vê, não é um centro espírita que está fechado dentro das quatro paredes, é um ide e pregai, mas é pregar pelo exemplo, é pelos frutos que a gente possa produzir. Então, pelos frutos os conhecereis. Aí o pessoal lá conhece o centro espírita, mas conhece porque eles vão lá no instituto para fazer os cursos, para fazer as coisas, não é? E quando vão lá, tem lá uma televisão de 56 polegadas que foi doada, passando 24 horas a TV do Conselho Espírita Internacional e a TV do Mundo Maior, via satélite, está lá. A pessoa chega, nem é espírita, está lá vendo a programação, entrevistas, palestras, não é? A pessoa conhecendo o espiritismo, não é? Aos pouquinhos, e vendo o que o espiritismo é capaz de fazer. Aí tem um campeonato de futebol, aí as crianças ganham taças, tem um objetivo de vida para elas, que a gente precisa de objetivos. Então a gente vai levar as nossas crianças para a evangelização infantil, para o culto do evangelho no lar, na nossa casa, vamos estar mais presentes, vamos cuidar das outras crianças, se não tivesse crianças abandonadas, se a gente não estivesse escravizando as nossas secretárias domésticas, a gente não teria tanta violência nas ruas. Estivéssemos dando ocupação, emprego, escola, estudo, esporte, ocupações, evangelização, arte, pintura, música. Vimos aqui o grupo tocando flauta, que maravilha, eu fiquei emocionado aqui. Coisas que a gente acha simples, mas a gente não sabe o esforço de cada uma daquelas criancinhas ali se esforçando para se apresentar. Isto, meus amigos, é o espiritismo, não é? Indo ao encontro do povo, é falando através do trabalho, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, para nós termos paz em família, paz nas famílias, paz na terra, nós precisaremos sair de nossas casas, dos nossos lares, mas também dos nossos centros espíritas, e irmos ao encontro das nossas crianças e pedir ali que a gente coloque um vídeo que é Canto da Esperança, uma poesia do espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, e uma música de Michael Jackson. Os lábios que ensinam a verdade e educam através do exemplo e do amor são mais nobres do que aqueles que apenas murmuram orações. As mãos que socorrem os que sofrem e os que se encontram em necessidade transformam-se em asas que voam na direção do futuro, tornando o mundo melhor. São mais santas do que aquelas que apenas abençoam com gestos. E a música é Heal the World, cure o mundo. As vozes que modulam palavras de bondade para com as crianças são mais abençoadas do que aquelas que somente louvam a Deus. Os esforços de ternura para educar e reeducar crianças são mais edificantes do que aquelas que amealham moedas, mesmo que sejam de ouro. Quem se oferece para auxiliar um ser infantil insiste no porvir da humanidade com doação de luz. A criança débil de hoje poderá ser um sol poderoso amanhã, ou um abismo de sombras ameaçadoras no porvir. O sentido da vida é educar, porque fora da educação não há como sobreviver na multidão. Por isso é necessário
Que o discernimento e a emoção humana direcionem-se aos pequeninos que avançam no rumo da posteridade. O mundo de hoje, com as suas trapaças e dores inomináveis, é o resultado do abandono da infância no passado. Faze algo. Vamos fazer algo, meus amigos. Torna-te um recanto de amor e sorria ao pequenino da rua, apontado como malfeitor ou em situação de perigo social. Recolhe-lo aos redutos corretivos. Sem alma nem amor que educam, é condená-lo à autodestruição ou à destruição dos outros. Onde mora? Quem são seus pais? Quais os direitos que possuem? Bem poucos se interessam por saber, a fim de o ajudar. Jesus, porém, reuniu alguns deles no seu seio e prometeu-lhes o reino. Ajuda-os a encontrar o caminho que os levará a esse lugar formoso no reino dos céus. Insiste no teu canto de esperança. Entoa o hino de bondade e faz que cada verso da tua canção se transforme numa comovente estribilho de amor e de educação. Um dia, não muito distante, voltarás ao palco terrestre na condição de criança. Realiza hoje, em favor da infância, o que gostarias de receber quando retornares amanhã. A lei divina estatua o bem que se faz. É o bem que se faz a si mesmo. Só um pouquinho assim. Hildeward, cure o mundo. Faça ele um lugar melhor. Para mim e para você e para toda a raça humana. Há pessoas que morrendo. Né? Ajuda. Vamos fazer um mundo melhor para mim e para você. Vamos curar o mundo. Fazer ele um lugar melhor. Para mim, para você e para toda a raça humana. Há pessoas morrendo que não tem como viver. Vamos fazer um mundo melhor para mim e para você. Texto de Amélia Rodrigues, psicografado de Valdo Franco, em 15 de agosto de 2012, no Centro Espírita Caminho da Redenção. A música Hildeward, Cura o Mundo, do nosso querido Michael Jackson, que sempre dedicou-se às crianças. Vamos curar o mundo?